E aí, pessoal, boas-vindas a mais uma das nossas análises visuais. O nosso objetivo hoje é fazer aquela revisão bem didática, passo a passo, para a gente refrescar a memória sobre os principais pontos de como o cenário global virou de cabeça para baixo nas últimas décadas. A gente vai deixar para trás aquela ideia antiga de um mundo simplesmente dividido e tentar entender de forma metódica essa nossa realidade de hoje que é profundamente interconectada e, claro, multipolar. Bora lá? O nosso roteiro de hoje para essa revisão visual vai passar rapidamente por 5 tópicos essenciais. Ponto 1. Globalização e multipolaridade. Ponto 2. Tecnologia e a divisão digital. Ponto 3. A União Europeia. Ponto 4. O renascimento tecnológico do Japão. E fechando a conta, o ponto 5. A ascensão da China. Módulo 1. Globalização e multipolaridade. Olha só, a gente sabe que rolou uma mudança monumental na balança de poder global. Pense no passado, lá na época da Guerra Fria. A gente tinha um mundo estritamente bipolar, um tabuleiro de xadrez dividido basicamente entre as zonas de influência dos Estados Unidos de um lado e da União Soviética do outro. Mas, com o colapso desse sistema, o que emergiu foi o nosso atual mundo multipolar. Hoje, a gente tem múltiplos polos econômicos superdinâmicos. São potências tradicionais e nações emergentes compartilhando e disputando ativamente a influência no planeta. É um jogo muito mais complexo. E para a gente dissecar de verdade essa dinâmica multipolar, é crucial separar dois conceitos que vivem se misturando por aí. A mundialização é basicamente o ponto de partida, sabe? É a expansão quantitativa, aquela multiplicação histórica das relações comerciais e diplomáticas. Agora, a globalização, essa sim é a fase moderna de integração profunda, é a interdependência de sociedades, mercadorias e finanças. Ela representa literalmente aquele encolhimento das nossas noções de espaço e tempo, algo que foi empurrado ladeira abaixo pelas redes de tecnologia e transporte. É justamente essa teia contemporânea que faz com que, por exemplo, uma falha numa fábrica lá na Ásia faça os preços dispararem nas prateleiras dos supermercados ocidentais quase que na mesma hora. Módulo 2. Tecnologia e a divisão digital. Bom, todo esse nosso atual salto produtivo é herança direta da terceira e da nossa novíssima quarta revolução industrial, misturando robótica e redes informacionais em tudo. Mas a gente não pode fechar os olhos para os efeitos colaterais de tudo isso. Guardem esse número registrado no ano de 2022. 2,7 bilhões. Sim, 2,7 bilhões. Esse é o tamanho gigantesco do contingente populacional que permanece completamente desconectado da internet. É muita gente deixada de fora. Essa exclusão digital que a gente está vendo no gráfico materializa a dura realidade da desigualdade global. Enquanto os países plenamente desenvolvidos centralizam a produção de alto valor e o comando absoluto das cadeias hiperconectadas dessa economia moderna, mais ou menos 1/3 do nosso planeta simplesmente fica à margem desse fenômeno. E pensem bem, a falta de conectividade não é só não ter rede social, é não ter acesso à educação, aos avanços da saúde e às oportunidades modernas de emprego. Na prática, isso faz com que essas tecnologias de ponta muitas vezes acabem aprofundando feridas socioeconômicas históricas, ao invés de resolvê-las. Módulo 3. A União Europeia. A União Europeia é, sem sombra de dúvidas, o exemplo máximo de como criar um bloco multipolar interdependente. Depois de o continente ter sido totalmente devastado na Segunda Guerra Mundial, o caminho da reconstrução política foi extremamente metódico. E foi aos poucos, viu? Começou bem modesto, focando só em reduzir tarifas alfandegárias com o Acordo do Benelux lá em 1944. Daí, evoluiu para uma coordenação industrial com a SECA, em 1951. Depois, o Tratado de Roma, em 1957, abriu o horizonte criando a base da Comunidade Econômica Europeia. E a grande coroação desse longo processo veio em 1992 com o Tratado de Maastricht. Foi ele que efetivou a UE como a gente conhece hoje, desenhou o euro e fincou os pilares das 4 liberdades do bloco: a livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas. E olha, o resultado desse método focado de integração contínua é simplesmente inegável. Nós estamos falando de uma população de mais de 446 milhões de habitantes desfrutando de estabilidade comercial. Com um PIB de 15,8 trilhões de euros em 2022, o bloco sozinho é dono de cerca de 14% de todo o comércio mundial de mercadorias. É gigantesco.
Claro, nem tudo são flores. Existem obstáculos super complexos, como a dolorosa ruptura do Reino Unido com o Brexit, que começou em 2016. Mas os desafios geopolíticos exigem um pragmatismo forte, né? Tanto que a gente já vê negociações pactuadas para 2025 entre o Reino Unido e a UE, justamente para tentar estabilizar laços que são vitais de comércio e defesa mútua. Módulo 4. O renascimento tecnológico do Japão. O caso do Japão é fascinante, porque revela um histórico de guinadas muito profundas e abruptas na política nacional. No século XIX, eles saíram rapidamente de uma sociedade de modelo agrário e super isolada para uma industrialização intensa na era Meiji, em 1888. Mais tarde, com o país com uma vasta destruição após 1945, o Japão se viu bem no centro do tabuleiro da Guerra Fria. Por causa das tensões ali na região, os Estados Unidos implementaram o Plano Colombo na década de 50. Essa injeção brutal de capital, somada a um planejamento de infraestrutura notável e a uma mão de obra extremamente disciplinada e educada, foi o que operou essa robusta recuperação oriental. Da década de 70 em diante, o Japão passou a atuar firmemente na fronteira mais avançada da inovação. E o que garante a relevância enorme deles nesse mundo multipolar é o grau de sofisticação em 3 vertentes principais. Primeiro, a liderança em robótica e inteligência artificial aplicadas a sistemas médicos e industriais complexos. Segundo, a ousada reconversão para matrizes renováveis, com destaque para a expansão da energia solar em resposta àquele forte trauma nuclear de Fukushima. E terceiro, as redes de transporte sustentável. Para vocês terem uma ideia, a eficiência dos trens-bala japoneses, o Shinkansen, é tamanha que o atraso médio anual é medido em meros segundos. É um feito de engenharia de tirar o fôlego. E esse nível altíssimo de tecnologia serve como um verdadeiro trunfo diplomático, ajudando o país a equilibrar posições estratégicas complexas em blocos gigantes como a APEC. Módulo 5. A ascensão da China. A trajetória da China em direção ao posto de segunda maior economia do planeta demandou adaptações políticas extremamente severas no espaço de um único século. Eles partiram do fim do sistema imperial e de uma república instável em 1911 para uma centralização profunda de economia planificada, estritamente socialista, implementada por Mao Tse-tung no pós-revolução de 1949. Mas a grande virada de chave, o ponto de inflexão vital mesmo, começa a partir de 1976. Foi quando Deng Xiaoping assumiu as rédeas e projetou a moderna abertura internacional da China. Eles implementaram um modelo que a gente costuma chamar de socialismo de mercado, que possui uma forte inclinação ao crescimento global e uma atração imensa por capitais estrangeiros. E a ferramenta-chave, o grande ingrediente secreto desse êxito chinês, atende pelo nome de Zonas Econômicas Especiais, as ZES. Esses territórios foram projetados para serem formidáveis ímãs litorâneos para o dinheiro estrangeiro, com isenções fiscais, uma infraestrutura muito bem direcionada e, no primeiro momento, a soma de uma colossal força de trabalho de baixo custo, esse parque industrial desenhado para exportação provou ser impecavelmente eficiente. O resultado prático de tudo isso? O PIB atual da China ultrapassou a marca impressionante de 18,77 trilhões de dólares agora no ano de 2024. Conclusão. O futuro da multipolaridade global. Olhando em retrospecto, desde a metódica integração europeia até essa explosiva decolagem asiática, fica muito evidente como as forças da globalização moldaram blocos ricos, intrincados e poderosos. Mas, por outro lado, a exclusão da revolução digital é profunda e ainda marginaliza mais de 1/3 da humanidade. O ponto central dessa atual ordem multipolar recai exatamente sobre o domínio da tecnologia. E aí surge uma provocação incisiva para a gente fechar. À medida que as redes informacionais e a inteligência artificial redesenham aceleradamente as indústrias, será que esse motor de inovação vai ser usado como uma ferramenta equalizadora para as nações emergentes? Ou será que ele vai representar o cimento de um distanciamento econômico contínuo e insuperável? Esse é o verdadeiro enigma da nossa era. Fica a reflexão sobre o peso de todo esse material que a gente revisou de forma tão didática hoje, porque é ele que define precisamente as dinâmicas de poder do amanhã. Manter a curiosidade constante é essencial para compreender esse cenário em eterna transformação. Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima análise.